ouvintes do podcast Mais um Rolê. Meu nome é Mariana Sobrinho e eu tô aqui para mais um episódio. Neste podcast a gente fala sobre todo o universo musical que tá do lado de fora dos palcos. Vai desde sentimentos e emoções que estão lá no processo de composição e inspiração do músico, até as suas mais profundas inseguranças. E aí eu toco em algumas feridas e sempre convido convidados. Que ótimo, convido convidados. Sempre trago convidados para poder conversar sobre isso e conhecer mais do universo musical de outras pessoas. Então hoje eu tenho a maior honra de convidar o Áquila. Então, oi Áquila, tudo bom? Oiê, tudo bem? E aí, velho, como é que tá essa sua quarentena aí? Ah, tá triste, hein? Longe dos palcos, como você falou, tá bem triste. Mas estamos sobrevivendo aí, né? Pois é, sobrevivendo. Então, velho, quem é o Áquila? Fala pra gente, antes de mais nada, deixa a gente saber com quem que a gente tá conversando. Bom, meu nome é Áquila Souza, também conhecido como Tequila, e eu sou poeta e compositor e músico, né? De Brasília, né? Eu moro aqui, né, na cidade natal, em São Paulo, no interior de São Paulo, mas eu tô em Brasília desde 2015 e sou vocalista de uma banda de rock autoral aí de Brasília chamada Galões de Diesel. Arrasou, Galões de Diesel aí na cena autoral de Brasília, do rock. Vocês já tocaram em festivais famosos, né? Onde vocês já passaram? Nossa, a gente tocou em vários festivais, a gente tocou no Drop da Lua, no Samamba Rock, no Brasília Capital Motor Week, a gente abriu pro pessoal do Charlie Brown Jr. lá, foi muito legal, muito show mesmo. Enfim, a gente tocou acho que em vários, teve alguns que foram por votação online e tal, outros a gente foi convidado mesmo, mas a gente cresceu bastante aí entre 2018 e 2019, né? Caramba, velho, muito massa. Quem são os membros da banda? Então, a banda já teve várias formações, né? Atualmente a gente tem o Tristan, que é um francês no baixo, tem o Danley, também conhecido como Jorel, na bateria, o Saulo Macedo em uma das guitarras e o André Amorim na outra guitarra, e eu como vocalista, né? Pô, arrasou, velho. Que massa. Sabe, as bandas de rock são muito diferentes entre si, né? Tipo, em questão de valores nas mensagens transmitidas através das letras das músicas, né? Como você define a vibe da sua banda? Tipo, sobre o que vocês gostam de falar? Como vocês compõem? Sabe? Dá um panorama pra gente. Então, né? A banda, ela sempre foi caracterizada, digamos assim, pela diferença entre os integrantes dela, né? Então, tipo, eu sou um mano da quebrada aqui de São Paulo, tenho um francês, o fundador da banda não tá mais, mas era um engenheiro civil aí de Brasília, que tocava guitarra pra gente e tal. Então, cada um tem uma visão distinta do mundo, digamos assim, né? E dentro disso, a gente tentava transmitir uma mensagem. Eu acredito que no primeiro trabalho, no primeiro EP, quando a gente se lançou como banda autoral, as músicas focavam mais em falar sobre a liberdade, sobre, enfim, não ter medo de críticas, criar seu próprio caminho, era mais essa pegada. Mas chegou um determinado momento que a gente sentiu, eu sempre tive isso comigo, né? Uma necessidade de me posicionar frente a tudo que estava acontecendo no país, que bem sabemos, né? E, de certa forma, foi construtivo construir essa mensagem dentro da banda, justamente pelas diferenças de pontos de vista que existiam, né? Hoje em dia eu diria que a visão da banda tende um pouco mais à esquerda, porque esse fundador da banda saiu e ele era um pouquinho mais voltado à direita, digamos assim, né? E eu não gosto dessas caixinhas que colocam a gente, né? Mas inevitavelmente isso se reflete nas composições. O método que a gente compõe é normalmente alguém escreve um motivo para a música, né? Um riff, alguma coisa para criar em cima. A gente pensa em um tema juntos e normalmente eu escrevo a letra, né? Que eu acredito, eu digo também, né, que antes de ser músico, eu sou um poeta. Então, o que eu faço de melhor não é cantar, é escrever. E, eu, sinceramente, assim, desculpa a falta de modéstia, mas eu gosto demais dos meus textos e das minhas letras. Caramba, bonito isso, velho. É umas vibes, assim, de Cazuza, né? Tipo, sou um poeta.
Eu acho isso bem legal, tipo, você tá então mais pro lado das letras das músicas, né? E é verdade, você é poeta, eu acompanho o seu Instagram, você publica vários textos lindíssimos. E aí, o que que te move a escrever? Como você sente a sementinha da inspiração agir dentro de você? Bom, eu quero escrever um livro somente meu, né? E porque eu participei de algumas coletâneas com outros poetas e tal, mas não é a mesma coisa de ter um livro seu, né? E eu quero reunir meus textos nele, né? E tem muito texto, mas enfim, né? Talvez sejam mais do que um livro somente. Mas eu quero chamar ele de Os Deuses da Existência, porque eu acredito que a minha inspiração vem da personificação dos sentimentos, das angústias, das crises existenciais que a gente tem e tal. Eu meio que lido com eles como se eles fossem seres vivos, né, sencientes, e dentro dessa perspectiva eu escrevo. Então meio que tudo nasce daí, né? Claro, eu escrevo bastante sobre amor às vezes, porque minha vida tá sempre nesses redemoinhos amorosos. Escrevo também sobre, enfim, né, o sentido da vida e coisas filosóficas assim que eu me atraio bastante. Mas de certa forma eu sempre faço isso, eu acabo personificando esses sentimentos, essas sensações e colocando isso de uma forma poética. Nossa, que bonito. A arte, né, pra dar vazão aos sentimentos. Como sempre. Então, eu tenho uma pergunta, assim. Vamos ver o que que você acha dela. Se você fosse indicar uma música sua, uma composição sua pra uma pessoa que tá tendo uma quarentena muito difícil, uma música sua que ajude a pessoa até a se sentir melhor, qual música você indicaria? Eu acho que Caminho Sem Fim, da Galões de Diesel. Porque ela é uma música que fala sobre não desistir, no final das contas, né? Eu acho que é uma música que fala sobre a gente continuar trilhando o nosso caminho, apesar das coisas que podem acontecer, que vão acontecer de ruim na vida, né? Como um todo. Mas que, no final das contas, é importante isso, porque esse caminho sem fim que a gente trilha é a nossa própria vida. Então, não tem sentido desistir disso, né? É uma coisa que o Emicida fala numa das letras dele, né? Que vale a pena estar vivo, nem que seja para dizer que não vale a pena estar vivo. Então, assim, respira, toma um ar, né? Põe os pés no chão e prossegue, e segue. Nossa, legal. Você está falando de caminho sem fim. Deixa eu voltar um pouquinho, assim, mais pro começo desse caminho. Tipo, como você começou na música? Qual foi o pontapé inicial para que você, assim, decidisse que queria ser músico? E poeta. Olha, a poesia veio meio que naturalmente. Eu lia muito quando era mais novo, hoje em dia eu tô meio defasado nisso, preciso voltar. Mas em determinado momento eu percebi que eu conseguia escrever com facilidade, né? Que as palavras vinham na minha cabeça e eu tinha que escrever. Não que eu conseguia, mas eu tinha que escrever. Acho que isso começou quando eu tinha uns 11 anos de idade e nunca mais parou. A música, cara, eu acho que eu conheço vários músicos que têm a mesma formação, que veio da igreja, no final das contas, sabe? Eu ia na igreja evangélica e tal, e tem uma vibe musical muito grande na igreja, né? E eu lembro que nasceu daí, basicamente, né? Eu queria tocar piano quando eu era muito mais novo, e um dia eu pedi um piano pro meu pai, ele riu de mim, falou, como assim um piano, cara? E ele me comprou uma flauta doce, e aí eu aprendi, ele me ensinou a tocar de ouvido a flauta doce, e eu fui aprendendo e gostando da música, mas eu dizia pros meus amigos da igreja e tal, que o meu sonho era ser levita, que era como a gente chamava, né, os cantores e tal. Então eu sempre tive essa vontade de cantar, né? E aí quando o destino me propiciou isso, digamos, de alguma forma, eu abracei, né? Mas escrever veio antes. Nossa, belíssimo. Seu pai mesmo te ensinou a tocar na flauta doce. Interessante isso. Mas aí você, então, começou na música. Como você conheceu e entrou nos Galões de Diesel? Como você conheceu essa galera e entrou na cena? Olha, a minha história com a música ela é bem longa, eu vou tentar resumir. Eu lembro que a primeira banda que eu fiz foi no colégio, e aí, tipo,
eu encontrei um pessoal, fiquei amigo de um pessoal, um tocava guitarra, outro tocava, sei lá, teclado, eu juntei o pessoal, e eu falei, vamos formar uma banda, todo mundo quis, mas, né, não tinha quem cantasse. E aí eu falei, não, eu canto até a gente arrumar alguém. E, claro, né, era o meu plano maligno por trás, né, de cantar. E formou a primeira banda. Aí eu tive vários projetos aqui na minha cidade natal, tal. Depois eu fui para São Carlos, uma cidade aqui também, em São Paulo. Lá eu tinha uma banda de rock clássico, me chamaram para participar de um projeto de rock clássico, que também fazia músicas autorais e tal. Enfim, né, eu fui amadurecendo na música nas várias vertentes, não só no rock, mas na MPB, no samba também, né, que eu gosto muito. Eu gosto dessa diferença entre os ritmos e todos eles me atraem, né? E daí, no final das contas, eu cheguei em Brasília e eu falei, cara, eu preciso cantar, preciso voltar a cantar, né? Eu fui para Brasília antes de começar a estudar, porque eu estudo aí na UNB também, né? Faço engenharia mecatrônica. Eu fui para Brasília antes disso, eu fui fugindo daqui, digamos assim, né? Meu mundo tinha derretido por aqui, eu falei, vou para outro lugar para me encontrar, e acabei parando em Brasília. E aí tinha um aplicativo chamado Flibber, que era tipo um Tinder de músicos, né? Que conectava os, sei lá, integrantes com bandas e tal. E daí tava se formando a Galões de Diesel, o Cadu, né, que eu falei, o antigo guitarrista, né? Ele tinha começado a formar o projeto e acabou me conhecendo. Mas aí foi um rolo, porque um outro integrante da banda acabou me chamando para um projeto dele, disse que eu não tinha a cara da banda e tal, porque ele viu uns vídeos meus cantando mais MPB e tal. Me colocou numa banda de pop rock, que eu fiquei pouquíssimo tempo, não curti o rolê. E, né, por incongruências do destino, eu acabei parando na Galões de Diesel. E aí, quando a banda começou, foi no começo de 2016, era mais cover, né? Era focado em tocar cover. A gente tocava Pearl Jam, Red Hot, enfim, né? Músicas assim, Audioslave também. E a gente tocou em vários barzinhos e tal, com cover, e é muito legal tocar cover, né? O público ama e é incrível e tal. Mas a gente sentia falta de ter músicas nossas, né? E aí, quando eu mostrei pro pessoal as minhas músicas, quando eles viram que eu consegui escrever e tal, a gente resolveu focar no autoral, ficou um ano produzindo música autoral, e lançou o primeiro EP e se lançou na cena, sabe? E aí foi muito legal, porque muita gente gostou, muita gente se interessou, da cena do rock mesmo daí, e, pô, isso foi muito legal pra gente, foi muito construtivo, que a gente falou, então é isso mesmo, esse é o caminho, né, vamos continuar nessa pegada. Ai, que massa, velho. Tinder pra músicos. Eu já vi uns anúncios desses, mas eu nunca achei que funcionasse. Olha só, né? Rendeu uma bela história, uma bela banda. Que massa. Então, vocês da Galões de Diesel estão com um lançamento, né? Fala mais pra mim, o que vocês estão aí aprontando? Pois é, né? A gente gravou antes da pandemia, mais 3, porque o nosso primeiro EP ele saiu com 4 músicas, e assim, é pouca coisa, mas foi o que fez a galera conhecer a gente, né? Então foi muito importante. Aí depois do primeiro EP, a gente gravou uma live session, né? Foi no estúdio, chamou o pessoal mais próximo da banda e gravou as 11 músicas autorais que a gente tinha até o momento, né? E daí essa live session tá inteira no YouTube, né, pra quem quiser conferir, só que as versões das músicas ali estão versões ao vivo, né, e tem as 4 primeiras do primeiro EP e tem outras, né. Aí nesse segundo EP a gente falou, não, vamos trabalhar em mais algumas músicas em estúdio mesmo, né, pra fazer um lançamento oficial delas e tal. E a gente pegou 3 músicas, né, que também estão nessa live session, mas como eu falei, né, outra versão agora, e trabalhou e gravou em estúdio, passou por produtor e tal. E agora, né, tava na geladeira até então, agora finalmente a gente tá lançando. E a gente lá já lançou no Spotify e tal, né, mas ainda não deve ter entrado no sistema. Acredito que talvez quando o programa for ao ar já tenha entrado. O pessoal pode conferir. E ficaram muito legais mesmo, assim, sabe? É um rock and roll mesmo, né? Não saberia definir dentro do rock qual que é a pegada, talvez um pouco do hard rock, mas a gente mistura um pouco de rap no meio, então, tipo, fica uma loucura, mas fica muito legal. Mas as letras, as mensagens estão legais, as músicas estão maneiras de ouvir, de curtir, então fica o convite para todo mundo que quiser, que se interessar, né? Que massa, todo mundo tem que anotar esse nome aí, Galões de Diesel, fazendo o maior barulho aqui em Brasília. Então como é que a gente acha nas redes sociais? A gente só bota lá Spotify, YouTube, onde que vocês estão presentes?
Olha, é muito legal ter um nome fácil, assim, de certa forma, né? Pra banda, porque é só você pesquisar. Você já chega no YouTube e joga Galões de Diesel, você vai achar nosso canal, tem todo o conteúdo lá. Você chega no Spotify, digita Galões de Diesel, vai achar também. Instagram, a mesma coisa. Facebook, a mesma coisa. Então é só lembrar o nome da banda, Galões de Diesel. Para ser mais simplista, só jogar no Google e você vai ver todos os lugares que a gente está presente. E eu acredito que a gente está presente em todos esses que você falou. No SoundCloud, Cloud também, né? Enfim, todas essas plataformas a gente tem algum material nosso. E esse nome, Galões de Diesel, veio de onde? Qual a história? Muita gente pergunta isso. Assim, no começo, né, o fundador, que foi o Cadu, ele queria chamar de God, né, de Deus, digamos assim. Não me pergunte o porquê, eu não faço ideia. Mas, enfim, ele queria dar esse nome. E aí ele descobriu que tinha uma banda, tem uma banda, né, acredito que não acabou ainda, né, é americana, que tem o mesmo nome. Aí ele falou, não, então God vai ser uma sigla para alguma coisa. Aí ele pensou e falou, Gallons of Diesel, né? Galões de diesel. E totalmente aleatório, totalmente sem razão nenhuma, sabe? Mas o lance foi, o nome ficou característico, ficou legal. E quando a gente começou mesmo a fazer vários shows, quando a gente foi para o lado autoral, começou a criar um público e tal, né? É uma coisa que eu falava bastante nos shows, né? E que o pessoal concordava bastante, é que a gente era a Galões de Diesel porque a gente incendiava os palcos, porque a gente frita no show. E isso é uma parte muito legal, né? Aí o nome pegou, pô, e basicamente isso. Incendiei os palcos, adorei. Bem, então vocês estão Spotify, YouTube, SoundCloud, Deezer, iCloud também. É só colocar lá Galões de Diesel que a gente acha vocês, então. Exatamente, só procurar. Beleza. Outra pergunta. Você consegue descrever como foi a sua primeira vez no palco com os Galões de Diesel? Tipo assim, como você tava se sentindo? Cara, foi uma sensação de retorno, porque, né, fazia muito tempo que não tinha um show. A banda que eu tive antes, né, em São Carlos e tal, a gente chegou a tocar em vários lugares grandes também, né? Tinha um público fiel, digamos assim, que acompanhava a gente e tal. Então não foi essa sensação de tipo, tô descobrindo o palco agora. Mas foi uma sensação de tipo, eu tô voltando aos palcos, entende? E eu lembro que o primeiro show que a gente fez foi em um barzinho aí em Brasília, se não me engano, ficava na Ceilândia o bar, não lembro. E foi muito legal, porque o repertório era totalmente de cover, né? E tinha vários rocks clássicos, né, no meio, que eu já tinha familiaridade. E a gente tocou e o público adorou, cara. Eu lembro de uma senhora já, assim, que ela parou na minha frente no palco, assim, vocês são incríveis, me dá um beijo. E eu falei, caraca. Enfim, foi uma aventura, foi muito divertido. Enfim, o público interagiu demais, cantou junto e tal. Aí eu senti que eu tava voltando, né? Podendo respirar novamente essa sensação de tocar e tal, porque é legal ser músico para compor, para escrever, para transmitir tua arte, mas eu acho que nenhuma sensação se iguala à sensação de você estar fazendo um show ali, você tá vendo o impacto que você está causando naquele momento, né, da perspectiva de quem tá causando o impacto, é incrível, é incrível. E eu acho que ainda mais quando a banda começou a focar no autoral, aí veio uma outra sensação. Eu lembro que a gente participou de um festival, esse foi em um bar na Águas Claras, eu acho, em Águas Claras. E daí é um festival cover, de banda cover, né? Não me pergunte por quê, mas foi legal até, foi muito bem produzido e tal, foi muita gente. E daí eu lembro que a gente combinou que a última música ia ser uma música cover da Galões de Diesel, que a gente ia tocar nossa autoral lá, né? E aí depois de fazer o show, a gente encerrou tocando ela. E, cara, a animação da galera só cresceu, sabe? Aí eu falei, cara, isso é legal. Saber que é a minha música, né? É a minha mensagem que tá atingindo ali, pô. Foi incrível. Nossa, adorei a história. Realmente, cover dá uma energia muito legal nos pubs e tal. A galera sente essa emoção nostálgica e todo mundo ama, né? Mas quando você toca uma música sua e vê a galera curtindo, é outra coisa. É tipo uma realização pessoal que não tem como descrever. Acho muito massa esse arco do artista, né? Quando ele o músico começa a dar corpo às próprias composições. Inclusive, a pergunta que eu esqueci
Qual é o nome do EP de vocês? Então, a gente nomeou o primeiro EP com a música mais icônica dele, né, digamos assim, né, que trazia mais a mensagem que a gente queria passar, que foi Caminho Sem Fim. Então, o primeiro EP é Caminho Sem Fim, e a gente quis manter a mesma pegada no segundo EP, nomeou com a música mais icônica dentre as 3 que estão sendo lançadas, né, e é Tribunais Vivos. Tribunais Vivos, eu diria que é a primeira música, efetivamente, assim, publicada da banda, que a gente tá falando sobre política, entendeu? E nesse momento que a gente tá vivendo, né, não tinha como ser diferente essa ser a música principal do EP. E depois, né, a gente tá lançando agora todas elas direto nas plataformas digitais, mas a gente vai produzir, né, os vídeos pro YouTube delas e tal, né? E essa Tribunais Vivos, a gente vai fazer algum tipo de clipe juntando, enfim, talvez cenas de protestos com participações da banda em diversos shows e tal, porque é a música que tem que, sei lá, tem que escancarar o nosso pensamento ali, tem que atingir as pessoas mesmo, e é a música que eu acho mais legal do EP. Que massa, velho. É importante demais falar sobre isso, ainda mais agora. E Tribunais Vivos, por que a escolha desse nome? Qual é a história? Ó, eu vou ser sincero com você. Veio na minha mente, né? Na verdade, a gente queria compor uma música de política, mas sem, né? Tipo, como é que eu vou dizer? Entrar em algum grupinho específico, né? E daí veio na minha mente um personagem da Marvel, que se chama Tribunal Vivo, né? Que, enfim, basicamente tá ali pra julgar toda a existência, né? E eu falei, cara, esse é um nome bom, porque o que a gente é, no final das contas, né? A gente é o povo, qual é o meu poder? Meu poder é votar, ir lá uma vez a cada 4 anos e depositar meu voto em seres que são quase sempre iguais, mudando uma ou outra ideologia ali, né? Falei, não, cara, nosso papel é julgar o que eles estão fazendo, né? Nosso papel é se posicionar dentro da realidade que a gente tá vivendo. O que eu quero dizer com isso, cara? Eu acho muito, mas muito escroto ter fã de político, sabe? Que é aquela pessoa que o cara pode estar fazendo a maior merda do mundo, mas, não, é o meu político, é o meu cara ali e tal, tenho que defender, entendeu? De todos os lados, isso que eu acho ruim na nossa forma de pensar atualmente, essa forma dicotômica que a gente vive, né? Eu acho que quem votou no Bolsonaro, por exemplo, quem não votou, tem a mesma obrigação de cobrar o Bolsonaro, é empregado público, nossa, entendeu? Então foi essa mensagem que baseou o título da música e a letra dela também, a mensagem dela, né? De tipo, cara, políticos não são deuses, políticos não são celebridades, entendeu? Políticos são funcionários públicos, nossos empregados, e assim, a gente tem que cobrar, entendeu? E basicamente foi isso. Caramba, isso é uma grande reflexão, assim, muito importante mesmo. Eu apoio essa ideia, eu assino embaixo. Essa cultura das celebridades mesmo eu já acho problemática, né? Com os políticos ainda mais, porque são realmente pessoas que a gente não pode ficar passando pano, cultuando como mitos, né? Essa ideia de mito, que fica atribuindo a eles essa perfeição e deixa pessoas cegas para os problemas envolvidos. Então, mesmo nos políticos isso já é um absurdo. Mas mesmo na cultura das celebridades, isso também já deveria ser problematizado, né? Porque a gente está vivendo a época dos cancelamentos. Aí a gente aprende cada vez mais que essas pessoas que a gente bota num pedestal são seres humanos que erram, que aprendem ou que não aprendem, que tem toda uma bagagem anterior que é carregada de preconceitos, estigmas também, de pensamentos e opiniões que muitas vezes não são realmente coisas interessantes de a gente se apoiar, né? Então é sempre legal essas mensagens de questionamento. Eu acredito que o rock, ele tá entrelaçado intimamente com a ideia do questionamento, de subversão das regras, de questionar autoridades, de realmente se posicionar como um ser pensante que não vai aceitar tudo goela abaixo, né? Eu entendo, é muito isso que eu entendo vindo do que você disse. O que você acha? Faz sentido?
Eu acho que faz bastante sentido, sim, né? O rock, ele nasceu como, sei lá, uma forma de questionamento, uma forma de rebeldia contra o status quo, né, digamos assim. E, de certa forma, hoje em dia, não só o rock, mas eu diria que as músicas, no geral, elas partem para um princípio muito mais de entretenimento, simplesmente, e tal, né? E eu acho massa, cara. Por isso que eu gosto tanto de rap, eu ouço muito rap. Porque, pô, a música também tem que te fazer pensar, entendeu? E eu acho ruim quando a gente acaba perdendo isso dentro de um ritmo como o rock, entendeu? Tipo, pô, tá no cerne dele, né? Isso que você falou, tem uma frase, eu não lembro de quem, cara, mas que diz assim, se você gosta de um artista, não o conheça, entendeu? Esse endeusamento que as pessoas fazem e tal, cara. Meu, tem muita gente que acha que me conheceu através da música, da poesia, que me acha, sei lá, incrível pra caramba e tal. E, cara, eu tenho milhares de defeitos, entendeu? Eu sou uma pessoa totalmente normal e surtada como qualquer outra, entendeu? E sei lá, pô. Às vezes a gente, como artista, acaba sentindo um pouco dessa pressão também, né? De não poder demonstrar falhas, não poder demonstrar erros e tal. E, pô, a gente tá errando como qualquer outra pessoa, entendeu? Constantemente. Então, pô, eu acho legal levantar esse questionamento sobre colocar pessoas em altares, porque eu acho que no final das contas ninguém deveria estar nos altares, entendeu? Tipo, a gente deveria se enxergar como ser humano. Pô, esse cara é massa, ele faz um som da hora e é isso, né? Ele é um ser humano como eu, que faz um som da hora, que escreve algumas coisas legais, enfim, ou que é um determinado tipo de político que corresponde às minhas expectativas, sabe? Reconhecer a humanidade nas pessoas, eu acho que isso é importante pra caramba. Pois é, velho. É exatamente sobre isso, né? Tipo, a arte acaba que se perde no meio desse momento em que as pessoas estão mais preocupadas com a personalidade do artista, com a vida pessoal e transforma essa pessoa num semideus, sei lá. Aí não tem muito espaço para que a arte seja desfrutada, entre aspas, do modo como ela foi pensada. Muitas vezes o negócio, todo o conceito se perde por causa de uma imagem, de um ego, né? Isso é muito triste, mas a gente tenta trazer mais esse lado humano para a arte, ser mais vulnerável. Eu acho que a minha ideia nesse podcast todo é justamente tocar na ferida, sabe, que nem eu falei, de humanizar os artistas e tirar essa ideia, essa imagem de semideus mesmo. Trazer para que as pessoas escutem essas ideias humanas, esse você falando, tipo, eu não sou tudo isso não. Então é isso que eu quero ouvir, eu quero que as pessoas escutem mais sobre isso, sabe? Para que todo mundo se sinta mais próximo, porque é meio impossível lidar numa arte, num meio artístico dominado pelo ego. Você se sente frustrado com isso também? Tipo assim, o que que alguma coisa te frustra nesse meio artístico? Eu acho que você resumiu bem o que me frustra, sabe? É justamente o ego, né? Porque eu entendo que você cria uma relevância social quando você produz arte e quando as pessoas consomem a arte que você produz, né? Você cria uma relevância social inevitavelmente. Mas eu acho que muitas pessoas acabam se perdendo dentro desse caminho aí, né? Entre o que elas são como pessoas e o que elas querem mostrar para as outras pessoas, entendeu? E não simplesmente dentro da arte, mas na sociedade como um todo, eu tenho uma crítica muito forte a isso, mas na arte exclusivamente, né? Convivendo na cena artística de Brasília, conhecendo todas as pessoas que eu já conheci e tal, você sente isso muito forte, né? Que muitas vezes as pessoas estão mais representando papéis do que sendo elas mesmas. E é uma coisa que eu tento evitar, que eu tento fugir dentro da minha própria realidade, né? Então, tipo, claro, você tem que se apresentar de uma forma plena, se você é artista, você tem que se apresentar como artista, né? Eu acho importante a gente ter essa consciência do nosso papel na sociedade. Mas eu acho também importante a gente ter consciência do nosso papel como ser humano, entendeu? Tipo, as duas coisas não podem se perder ali, né? E isso que você falou do seu podcast, cara, na real mesmo, foi o que me fez começar a ouvir, porque eu te conheci numa matéria da música, a primeira matéria da música que eu consegui fazer na universidade. Já tinha te visto em alguns momentos na universidade, né? E acho que a artista meio que reconhece outro, a gente olha e fala, pô, aquela pessoa é meio doida. E aí, sei lá, né? Mas aí eu te conheci nessa matéria e tal, te seguia nas redes sociais, e aí um dia eu entrei no seu perfil e vi que você tinha um podcast. Eu acho que você tinha acabado de começar a lançar.
E aí eu fui ouvir, cara, e assim, eu encontrei você. Tipo assim, era você falando da quarentena, da sua insegurança, das paradas e tal. E eu falei, que incrível mesmo, né? Aliás, vou fazer um jabazinho aqui de leve. Eu sempre quis fazer um podcast também. E assim, né, eu tinha ouvido falar do aplicativo que usa para fazer e tal. Falei, vai ser muito complicado, né? Mas aí eu vi seu podcast e isso me deu muita vontade de fazer. Eu falei, cara, eu vou fazer, vamos ver como é que fica e tal. E tá dando certo até, né? Tipo assim, é claro que eu converso só com o meu público específico ali, que são aquelas pessoas que realmente se interessam pela minha vida. Então é muito autobiográfico, mas eu falo de música, de poesia, enfim, da minha existência como um todo. Então fica o convite para quem quiser acompanhar também, chama Doses de Tequila, Tequila com K, que é o meu apelido. Doses de tequila, e é legal. O conceito que vem na minha cabeça é que você tá tendo um papo de bar, batendo um papo bem bêbado, assim, sobre a existência. Nossa, adorei. É bem isso. Mas, enfim, é legal demais, pô. No último episódio que eu gravei, eu falei sobre todas as músicas da banda. Foi um episódio gigantesco, mas eu falei de todas as 11 músicas que estão na live session. Então, pra quem se interessar pela banda, procurar e tal, e quiser saber um pouco mais sobre o processo de criação das músicas, é só ouvir o podcast, tá lá. Legal, gente. Mais uma indicação aí pra vocês, Doses de Tequila, pra conhecer mais sobre as composições e processos de composições aí da Galões de Diesel. Então, você já falou onde a gente se encontra, né? Esse podcast eu assumo que tá disponível também no Anchor e no Spotify, né? Sim, sim. Beleza, então é isso. Vamos maratonar aí os episódios. Então, Áquila, a gente tá chegando aqui nos momentos finais do nosso episódio. A conversa rendeu muito. Gostei bastante de como a gente desenvolveu o assunto. Esse é o momento que você deixa uma mensagem pro público. Então, pode falar o que tiver no seu coração, que você acha que todo mundo devia saber. Uma mensagem assim que você quer que seja dita. Pode falar, a palavra é sua. Tá certo. Eu vou deixar uma mensagem, como esse seu podcast, ele é musical, digamos assim, é voltado pra arte e tal, pra essa galera. Eu vou te falar realmente o que eu sinto a respeito disso. Cara, não percam a esperança. Porque, sinceramente, o que eu tô mais sentindo falta é de ir em um show, em um evento, sabe, um festival, ver o público tocar, ver outras bandas tocando e tal. E meio que esse tempo todo que a gente está vivendo aqui, ele meio que faz a gente pensar que, meu Deus, a vida acabou, né? E cadê a sociedade novamente, a convivência e tal. Mas em algum momento isso vai voltar, né? É claro, né, surgiu essa cultura de lives e tal, e é legal pra caramba, mas eu acho que não substitui mesmo os eventos e o show e o público. Então vai voltar, tenham paciência, tenham fé, não só nisso, né, mas fé na volta da vida normal também, né, um novo normal que seja, mas a volta, né, de, enfim, né, as pessoas poderem se tocarem novamente, né, e, conto com vocês aí quando tudo isso voltar, como artista e como pessoa. Nossa, mas tem muito público ansioso para poder voltar a ocupar os palcos, e aí fica a indicação, né, vamos num show do Galões de Diesel, bater o cabelo e ficar muito doidão, escutar as músicas e cantar junto com o Áquila. Com certeza eu quero fazer isso. É isso. Então, muito obrigada, Áquila, pela participação, por ceder um pouquinho do seu tempo, por estar aqui e compartilhar com a gente todos os seus pensamentos, ou pelo menos uma parte deles. Eu espero que todo mundo possa conhecer o trabalho da sua banda e os seus trabalhos também, como artista individual, porque são importantes e tem muita gente que precisa saber que não está sozinha. E são pessoas como você que fazem a gente se sentir menos sozinho, porque pessoas que estão falando como se sentem sinceramente. E aí a gente encontra ressonância. Então, mais uma vez, muito obrigada. E eu queria também agradecer ao editor do podcast, Hélio, e agradecer ao público que acompanha, que é isso aí, gente. A gente vai continuar aí o trabalho para vocês. Continuar contando histórias e compartilhando esses rolês. Obrigada, Áquila. Muito obrigado, eu que agradeço a oportunidade, o teu tempo também e sempre a tua simpatia, tu é uma pessoa incrível. E continua com o podcast, continua com teus projetos, eu adoro te acompanhar e tamo junto. Tamo muito junto, então é isso. Tchau, tchau, gente. Até mais.
já perdi minha vontade. Mas se cheguei, eu não vou sair. Não vai me faltar coragem de dizer pra você que eu sou o Bill, filho lá da puta que pariu, só pra poder dizer eu quero te comer. Eu sou o Bill, filho lá da puta que pariu, só pra poder dizer eu quero te comer. Eu sou Você não sabe de onde eu vim, eu não posso te julgar, mas encontrei, esse é o fim, eu não vou mais procurar. Eu sei que isso parece estranho, mas preciso de você. Desde o lugar da onde venho, penso toda forma de dizer pra você que eu sou o Bill, vim lá da puta que pariu, só pra poder dizer eu quero te comer. Eu sou o Bill, vim lá da puta que pariu, só pra poder dizer eu quero te comer. Eu sou o Bill, yeah. Vou te contar uma história sobre um cara de mundo distante, distante no tempo, a memória de um russo de louco romance. Depois de uma noite de sonhos, acordou querendo você, atravessou todo canto medonho, finalmente chegou pra dizer que nem todo o dinheiro do mundo afetaria toda essa paixão, desenhada por desejos profundos e ecoada nesse refrão. Eu sou o Bill, vim lá da puta que pariu, só pra poder dizer eu quero, eu quero, eu quero. Eu sou o Bill, vim lá da puta que pariu, só pra poder dizer eu quero, eu quero, eu quero é te comer, te comer. Eu quero, eu quero, eu quero é te comer, te comer. Eu sou o Bill. Muito obrigado.